Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos falar sobre a utilização das portas de I/O do nosso microcontrolador, aqui no caso reforçando, a utilização desses pinos como portas lógicas, já que a gente sabe que os pinos do nosso microcontrolador compartilham diversas funções, em sua pinagem, Então a estrutura geral do microcontrolador tem esse jeitão aqui, Olha, onde a gente tem aqui as estruturas de memória RAM e EPROM, as estruturas dos timers, o barramento, a unidade de interrupção, a unidade de CPU e osciladores, aqui a memória de programa, o barramento de programa, outros periféricos e no caso aqui o que a gente está falando, a estrutura de entrada e saída aí dos nossos pinos. Então quais são os pinos vitais do nosso microcontrolador? São aí os pinos de alimentação, VCC e terra, o cristal de oscilador, os pinos 9 e 10, para a gente adicionar o cristal aí, para poder ter uma fonte de clock, e o pino de reset, que aqui no caso ele é barrado, ou seja, ele é ativo em nível baixo, onde com essa estrutura aqui, a gente pressionando esse botãozinho, descarrega esse capacitorzinho aqui, e aí o nosso microcontrolador recebe um sinal de reset. Os pinos de I/O são aí os porte B, porte C e porte D. Ele começa pelo porte B, porque em outros modelos tem aí a presença do porte A ou até no porte E. Então, aí por questão de fabricação mesmo, de identificação de datasheet, o nosso microcontrolador aqui, o Atmega 328P, tem aí só os portes B, porte C e porte D. Além dos pinos dedicados aí à parte de conversão analógico digital, que é o AREF, o AVCC e o ADCN. Então, na estrutura do nosso microcontrolador, os pinos, a gente tem lá o PC, do PC até o PC5, compondo aí o porte C, o DDR-C e o PIN-C. Da mesma forma para o do PD ao PD7, PD0 até o PD7, que aí a gente compõe aí o porte D, o DDR-D e o PIN-D. E da mesma forma dos pinos PBs, PB0 até o PB5, compondo aí também dedicado a eles o porte B, o registrador porte D, DDR-D e o PIN-B. Então aqui lembrando que esses registradores são aí de uso específico, são aí registradores dedicados aos pinos, a gente trabalhar com os pinos do nosso microcontrolador. Então, para cada um desses registradores, a gente pode ter lá os pinos, de 0 a 7 ou de 0 a 5. E aí, para cada um deles, a gente vai ter dedicado o DDR-X, o registrador DDR-X, o porte X e o pin X. Então, para cada bit do DDR-X, a gente vai ter um também para o porte e outro também para o pin. Então, a gente vai ter esse trio aí presente constantemente. Então, olha só, a estrutura básica de interação com os pinos, olhando essa tabelinha aqui, ó, a gente tem lá aqui os valores 0 e 1 para DDR-X e os valores 0 e 1 para o porte X. Então, quando a gente coloca o DDR-X, que é o nosso registrador de direção, em 0 e o porte X também está em 0, então o nosso pino ele fica em estado de alta impedância. Ele fica como se, vamos imaginar, um pino ali sem uso momentaneamente. Ele fica sem uma aplicação específica, ele fica apenas em alta impedância. Por segurança do próprio microcontrolador, por algum motivo, isso pode ser necessário. E então, se a gente coloca um no porte X,
Então ele vai ativar o resistor de pull-up. Como a gente vai ver logo na frente, né? O resistor de pull-up ele é importante para que o nosso microcontrolador consiga ler de forma decente, de forma correta, os níveis lógicos que estão sendo aplicados nos pinos. E aí, se a gente coloca o DDRX em 1, então o nosso pino ele vai se comportar como uma saída, né? E aí, então, se a gente escreve dessa forma, né, a saída lógica vai ser o reflexo do que está no porte X. Então, se a gente escrever 0 no porte X, a saída vai ser 0. Se a gente escrever 1 no porte X, a saída vai ser 1 também. Então, vamos imaginar aqui não, que se a gente coloca aqui 1 no DDRX, então a gente habilita esse bufferzinho representado aqui, e aí através do porte X a gente consegue escrever na saída, né? Se a gente colocar 0 no DDRX, né, então a gente vai conseguir fazer o que? Ele vai desabilitar esse bufferzinho, né? E aí com o porte X a gente habilita o resistor de pull-up, e aí através do registrador PIN, né, que no caso como PIN X aqui, né, que pode ser o D, B ou C, a gente consegue fazer leitura também de sinais lógicos externos, através do registrador PIN. Então, a estrutura do resistor de pull-up é interessante a gente olhar ela rapidamente. Imagina que a parte, essa área à esquerda dessa linha pontilhada, é o que está externo ao nosso microcontrolador, ao nosso CIzinho aí. E a área à direita da linha tracejada é o que está dentro do nosso CI. Tá? Então imagina que quando a gente vai usar o nosso pino como entrada e ler, né, o nível lógico aplicado aqui, seja por um sensor, por uma chave, né, por uma fonte de tensão qualquer, se a gente quiser ler o estado desse pino, né, então a gente pode vir aqui através do porte X, né, escrever 1 nele. Então ele vai, se a gente escrever 1, é o equivalente a gente fechar essa chavinha, né? Então se a gente fecha essa chavinha aqui, então a gente vai alimentar esse resistor, né? E aí, através desse resistor, a gente vai ter um sinal lógico alto aqui no pino. Então, por isso que é pull-up, né? É um resistor de pull-up, porque ele pega o sinal lógico, né, o nível de tensão desse pino e eleva aí para, no caso aqui, por exemplo, 5 volts, se fosse o caso desse VCC. Então, por isso que é resistor de pull-up, né? E se for o porte X for 0, então essa chavinha ela vai se comportar como se estivesse aberta. Na prática, essa chavinha ela é um transistor de efeito de campo, né? Se ela estiver em 0 aqui, então essa chavinha estaria aberta e aí ele estaria em alta impedância, né? O nosso pino ele estaria em estado de alta impedância. Ok? Então, basicamente, né, na prática, ao invés da gente inserir uma conexão de fonte externa, um resistor, né, e aí fazer as conexões com o botão ou com a chavinha, né, para poder fazer o efeito do resistor de pull-up, então o microcontrolador já fornece isso internamente, né, e a gente só precisa inserir a chavinha, né, o botão aí com uma conexão alterna para poder utilizar esse botão como porta lógica, né? Vamos então dar uma olhadinha num código aqui para a gente interagir com um botão e um LED, né? Então a gente vai fazer, basicamente, a gente vai apertar um botão aqui, e aí ao pressionarmos o botão, o estado do nosso LED ele vai ser alternado, né? Aqui a gente está utilizando o pino 0 do Arduino e o pino A5 como saída. Então o pino 0 como entrada e o pino A5 como saída. Então, para o nosso programa aqui, a gente carrega, né, as bibliotecas I/O, né, determinamos aí a frequência de trabalho, né, por exemplo, aqui em 16 MB, né, e as bibliotecas também para uso do delay, né. E aí, como a gente vai utilizar o registrador PIN-D, né, pela pinagem do Arduino referente ao microcontrolador, o PIN-D é o nosso é o, é o registrador referente a esse pino 0 aqui,
do Arduino Uno. Então a gente vai utilizar o registrador PIN-D para poder fazer a leitura do nível de tensão desse botão. E aí a gente, para poder facilitar a leitura do código aqui, a gente vai definir PIN-D como botão. Lembrando que desde que a palavra que a gente use como definição aqui no define não seja uma palavra dedicada, né, é possível a gente chamar o PIN-D de qualquer nome que a gente quiser. Então, e após declarar int main, a gente declara aqui uma flag, né, para nos auxiliar aí, né, porque a gente vai trabalhar aqui com detecção de borda de subida, né, para que o nosso microcontrolador ele seja sensível apenas aos momentos de transição, né, do botão, né, e não ficar lendo o botão pressionado ou o botão solto, né, mas ele ficar sensível apenas nos momentos em que o botão é pressionado e nos momentos em que ele é liberado, né. Então a gente vai declarar uma flag aqui, né. O DDRD a gente declara ele todo como 0, para transformá-lo aí em uma entrada, né. Aqui através da operação OR a gente habilita o resistor de PUAP do nosso porte D, no caso aqui o primeiro bit, né? Tem lá 0000, né? 0001. Então a gente está fazendo um OR aqui, né? Então a gente está setando o primeiro bit do porte D. A gente está fazendo uma operação OR, né? Ou seja, a gente está fazendo com que o porte D 0, né, seja igual a 1. Tá joia? E aí no DDRC, que é o registrador referente à saída, então esse A5 aqui, né, observando a pinagem equivalente do Arduino com o microcontrolador Atmega 328P, esse pino ele pertence ao pino C, né, ao PC, né, aos pinos PC. Então a gente vai fazer com que os pinos PC sejam saída, colocando eles aí em nível lógico alto. Então aí vamos fazer um while infinito aqui, um loop infinito. Então a gente vai fazer o que? Para poder deixar o nosso código sensível apenas aos momentos de transição do botão, né? Se o botão for 0, né, ou seja, se o botão for pressionado, né, lembrando que como a gente habilitou o resistor de PUAP, né, quando o botão é pressionado a gente insere um nível terra no pino. Então aí o nosso botão, né, o nosso PIN-D, o nosso botão ele fica com o estado lógico 0. Né? E a flag for 0, ou seja, isso identifica o quê? Se o botão foi pressionado, né, então a gente alterna o valor da flag para 1. E aí, logo abaixo, né, a gente faz uma operação E, né, para conferir se o botão é 1, a gente faz uma operação E com apenas zeros e 1 lá no bit final. Né? Ou seja, a gente pega, né, faz uma operação E com o pin D 0 e, né, 0B 00000001. Então a gente pega só o último pin, né? Lembrando que a gente tem, né, o pin 7, o pin 7, né? Tem lá o pin 6, né? Tem lá os pin D, né? Pin D7, pin D6, né? São todos os pinos que tem aí nessa porta, né? Então a gente está fazendo uma operação lógica e apenas entre o último bit desse registrador e 1. Então se esse pino for 1, se esse bit 0 do pin D for 1, então a gente vai fazer a operação E com 1, vai dar verdadeiro, vai dar 1. Então se a operação E aqui for igual a 1 e a flag for 1, ou seja, esse if já tiver acontecido, né? Então a gente vai fazer o que? Vai zerar a flag. E aí, como uma operação ou exclusiva, a gente vai alternar o estado lógico do nosso pino, porte C5. Né? Já que esse pino aqui, o A5, é o porte C5 do nosso microcontrolador. Então aqui ele está fazendo uma operação, como se ele estivesse fazendo uma operação
ou exclusiva, né, com o porte C, né, recebendo aí uma operação de ou exclusiva, né, do porte C ou exclusivo com o porte C5, recebendo 1 aqui, né? Ó. Lembrando que esse comando, né, menor menor é um comando de slide de bits, né? Então a gente está setando o porte C5 em 1 e fazendo um ou exclusivo aí com o porte C. Esse é o efeito dessa instrução. E a gente dá um delayzinho para conseguir visualizar e ele volta novamente. E como agora a flag está em 0, né? Então, a pessoa, né, quem acionou o botão já soltou esse botão, então agora ele é 1, porque com o botão solto, como o restore de PUAP está habilitado, né, então ele vai ler nível lógico alto. Então ele não vai entrar nesse if, porque o botão vai ser 1, a flag vai ser 0, né, mas o botão vai ser 1. Né. E ele também não vai entrar nesse outro if, porque embora o botão seja 1, a flag é 0. Né? Então ele não faz nenhuma leitura, né? Ele só verifica como é que está o botão e não faz nenhuma atividade. Ou seja, a gente, né, evita esse processamento adicional aí. Né? Então ele vai entrar nesse if apenas quando as duas condições forem satisfeitas. Né? A flag for 0 e o botão for pressionado, ou seja, a pessoa inseriu um nível lógico 0 ali no pino. Né? Porque o efeito de apertar o botão, né, é inserir um nível lógico 0 no pino 0 aqui. Né? E aí depois ele vai entrar na parte de inverter o estado do pino, só se o botão já tivesse sido liberado e a flag ter ficado igual a 1. Então a gente evita, de certa maneira, o efeito de bounce, né? E também evita com que o nosso código fique lendo o estado do botão, né, de forma desnecessária, né, ficando sensível apenas aos momentos de transição, né, de pressionar e liberar. Então vamos só compilar aqui esse pequeno código. Construiu lá, então vamos agora vir aqui no nosso microcontrolador. Esse simulador, o Simulid, ele é bem simplesinho, né? É bem fácil de usar. Ele não tem muita precisão para coisas mais específicas, mas ele consegue simular diversos circuitos e é bem leve. Né? Então tem aqui alguns medidores, né? Fontes, interruptores, né? Tem aqui os microcontroladores, né? Tem aí diversas saídas. Né? Então a gente consegue simular diversos circuitos. Para carregar o arquivo simulado lá no Microchip Studio, basta a gente clicar com o botão direito, vem em carregar firmware, a gente localiza onde a gente salvou o nosso projeto lá no Microchip Studio e carregamos aqui o arquivo .x. Carregando o arquivo .x, a gente pode vir e rodar aqui a simulação, e aí ao pressionarmos o botão, né, o LED tem o seu estado aí intercalado, né, a cada pressionamento do botão. Né. Para a gente visualizar esses editadores, a gente pode vir aqui, ó, clicar no Arduino, a gente vem aqui em Open Microcontroller Monitor, né? Então ele mostra para nós aqui, né, o Program Counter, o registrador de status, né? Mostra informações também da RAM, da EEPROM, da Flash, né? E mostra também diversas variáveis. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, inserir, vamos supor, a gente usou lá no nosso código, né, o DDRD, o port D e o DDRC e o port C. Né, e o pin D também, né? Então vamos lá, vamos inserir aqui. A gente seleciona aqui uma linha, né, e vamos lá pegar o pin D. Né, vamos lá pegar o port C, clicamos no outro, e o DDRC. Ou melhor, aqui vamos colocar o port D.
e aqui o DDR-D. Depois aqui a gente pode colocar também o porte C e o DDR-C. E vamos lá simular então. Então reparem, olha lá, o pin D, né, está em nível lógico alto. Né? Por quê? Porque o nosso botão está solto e o resistor de pull-up está atribuindo esse nível lógico alto a esse pino. Né? O registrador port D está em 1, porque a gente colocou ele em 1 lá para ele habilitar o resistor de pull-up. Né? O DDR-D está em 0, né? Porque a gente declarou esse pino como entrada. Né? E o port C está em 0, porque a gente não está ativando, né, não está ativando agora o LED, né? Então o porte C está em 0. E o DDR-C está com 1, porque a gente carregou o DDR-C com FF aqui, né? Lá. A gente carregou o DDR-C com FF aqui. Então ele fica lá em 1, em todos os 8 bits aí em 1. Né? Então se a gente vem aqui e comuta, né, o estado do LED, lá, então aqui o porte C agora ele ficou 1 no quinto bit, né, que é o porte C5, esse pino aqui, o A5 é o porte C5. Então ele em 1 agora ele transferiu aí esse estado para o LED. Né? E a gente apertando de novo, ele apaga e volta para 0. Né? Vale a pena a gente perceber também que quando a gente aperta o botão, o estado de pin D se alterna lá. Né? Olhando aqui para o estado de pin D, né? Quando a gente aperta o botão, a gente insere o nível lógico 0. Então ele entende nível lógico 0. Quando eu solto, né, o pin D vai para 0. Quando eu solto, ele volta para 1. Tá vendo? Né? Então aí, dessa forma a gente consegue simular, né, um acionamento de alguma carga, né, de alguma saída através de um botão. Aqui no caso, alternando, né, o estado desse botão. Ok? Bom, a nossa aula fica por aqui. Obrigado e até mais.